Nesse download eu quero conversar com você sobre como os criadores de conteúdo começaram a se tornar verdadeiras produtoras de audiovisual. E aí, tudo bem? Aqui é Maurício, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Projeto Download. Se eu não me engano, esse é o 12º, é só ver o dia de hoje, dia 12 de setembro, 12º vídeo do projeto de 30 vídeos. Vamos lá, estamos chegando. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre como os criadores de conteúdo acabaram se tornando uma espécie de produtora de vídeo, né? E refletir um pouco sobre essa temática. Essa temática especificamente eu trouxe numa palestra que eu dei em São Paulo há pouco tempo atrás, um mês e meio atrás, na Content Creator Expo. E lá era um evento para criadores de conteúdo e me pediram para falar um pouco sobre isso, sobre produtoras, né, dentro desse universo. E o que é interessante? E o que veio, né, dentro desse conteúdo? Hoje, a partir do momento que uma pessoa começa a criar conteúdo para as redes sociais, seja lá qual é ela sem querer, querendo ou sem saber que está fazendo isso, acaba criando uma produtora de vídeo. Mesmo que seja uma produtora de uma pessoa só, mas uma produtora no sentido de como ela aborda, como ela cria, como ela lida com os clientes. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho nessa história só para ficar um pouco mais claro. Hoje é o seguinte, hoje, a partir do momento que você começa a criar conteúdo, começa a ganhar uma certa relevância, tá? E isso leva tempo, não estou falando que é do dia para a noite, não estou falando que é sorte, não estou falando que é hack do Instagram, isso leva tempo, leva dedicação, para que você comece a ser reconhecido, para que você tenha um retorno nesse sentido. E só que a partir do momento que isso acontece, você acaba criando uma mídia. Ou seja, as suas redes, seu canal do YouTube, seu canal do Instagram, seu Twitter, seu TikTok, ele se torna uma mídia, né? E o que é legal nisso? Antes, esse espaço de mídia, ele só existia nas grandes mídias, né? Ou você ia para o jornal, ou você ia para uma revista, ou você ia para uma TV, que eram as grandes mídias. E lá eram os únicos lugares onde as pessoas, né, os anunciantes, digamos assim, as empresas, as marcas, conseguiam colocar esse conteúdo, né, esse conteúdo publicitário, essa propaganda, por assim dizer. Hoje, com as redes sociais, o espaço de mídia ele é difuso, saca? E o melhor, ele é também específico. É muito doido, né? Ele é difuso e específico. Por quê? Porque ele não está mais centralizado em uma empresa de mídia, e sim cada pessoa, cada criador de conteúdo, a ponto que vai criando sua audiência, vai criando a sua mídia, a sua própria mídia, né? E ele também tem a característica que ele é específico no sentido de que eu, por exemplo, sou um criador de vídeo que falo com criadores de vídeo. Então, queira ou não, a minha mídia é uma mídia focada em criadores de vídeo. Quem são as marcas que normalmente vão querer se relacionar comigo? São as marcas que lidam também com criadores de vídeo. Isso pode até ser quebrado, isso pode até ser expandido, né? E isso é muito legal quando acontece, inclusive, né? Eu vou reconhecer aqui minha amiga Paula Mordente, por exemplo. Ela tem feito muitas coisas sobre lifestyle, sobre carro, né? O próprio Monotosh também é um cara incrível, né? Que tem essa pegada de criação de conteúdo. Então isso acaba expandindo às vezes um pouco mais do que esse universo só do vídeo, mas essencialmente ele começa a partir do vídeo. Ele começa a partir dessa mídia que é específica. Então, quando as marcas me procuram, hoje mesmo eu estava conversando pela manhã com duas marcas diferentes. Uma que é fabricante de câmeras e outra que tem uma relação com músicas de direito livre e tudo mais. E por que essas marcas me procuram? Para lidar com uma audiência que é específica. É uma galera que consome ou compra esse tipo de produto ou serviço, certo? Mas o que voltando lá no começo da nossa história, o que isso tem a ver com o fato de ser uma produtora, no fim das contas? A partir do momento que essas marcas procuram você para você usar a sua mídia, você acaba tendo que criar esses vídeos para essas marcas, certo? E quem é que antes criava esses vídeos para essas marcas? Era uma agência de publicidade e uma produtora de publicidade. Hoje, você tem a mídia, você tem a capacidade, não estou falando que você não pode terceirizar isso, contratar outras pessoas, mas você tem a capacidade de produzir esse vídeo,
certo? E você tem a capacidade de atender esse cliente, tá? Estou pensando no universo único aqui, específico, uma pessoa, mas lógico, isso pode crescer, né? Tem pessoas que se tornam grandes negócios, se tornam marcas, empresas, no fim das contas, com muitas pessoas criando para elas, né? O Gaveta, por exemplo, que estava lá junto comigo, lá no evento do Content Creator Expo, ele já está nesse universo, ele tem uma produtora criadora de conteúdo, então as marcas procuram para que eles criem essa mídia ali. Então é um outro tipo de universo, mas também atingível. Só que, voltando aqui para o nosso universo, a real é essa, sacou? A partir do momento que você começa a criar conteúdo e você começa a ter uma relevância, ou seja, a sua mídia começa a se tornar relevante para as marcas, para lidar com a audiência que você atinge, você, além de ser o dono da mídia, você acaba se tornando uma produtora de vídeo. É doido isso, né? Mas pra gente tudo bem, que a gente é produtor de vídeo, a gente já cria vídeo, se você já é desse meio, faz sentido. Mas às vezes tem outras pessoas que começam a fazer vídeos muito pra si e de repente se veem fazendo vídeos publicitários. Eu sei que são outros tipos de vídeo, não é um comercial, digamos assim, tradicional, mas é uma mídia publicitária, saca? E esse criador acaba abraçando esse lado que muitas vezes é da produtora. Ah, o criador pode também chamar uma produtora para fazer? Claro que pode. E muitos fazem, né? E muitas vezes, até em alguns conteúdos meus aqui, eu chamo equipes, alguns eu produzo sozinho, outros eu chamo equipes para fazer comigo também, né? Então, entrando num fluxo ainda maior de produção. Porém, é legal a gente parar para pensar como mudou, né, esse universo. E não é só uma questão de quem é criador de vídeo ou não. É, na verdade, quem é criador de conteúdo e que usa vídeo, na sua maioria das vezes, né, como uma base principal para o seu conteúdo e distribui isso e consegue se relacionar com as marcas. E sabe o que é mais legal também, se você parar para pensar? Nem só de mídias gigantes esse mercado é feito. Às vezes é mais legal você pegar alguns criadores com contas, digamos assim, menores, mas com uma audiência que se identifica, que engaja, do que pegar um grande nome, às vezes aleatório para aquela marca, né, que não faça muito sentido com aquela relação, e você apostar todas as fichas ali, né? Alguns chamam esses de micro-influenciadores, digamos assim. Existe muito sobre isso, mas eu queria só deixar esse começo de conversa aqui sobre esse assunto com você. E se você quiser saber um pouquinho mais, podemos fazer depois um download falando sobre como você começa a se relacionar com marcas, uma vez que você, de fato, estabeleceu a sua mídia. Quer saber mais? Deixa aqui nos comentários. Valeu!